Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele e hoje na aula de Geografia a gente vai conversar mais um pouquinho sobre zona rural e zona urbana, porque nós estamos estudando sobre o lugar onde a gente vive, na unidade, no capítulo Conhecendo o Lugar Onde Vivemos, ok? Então, antes de vocês abrirem o material de vocês, antes de vocês abrirem o livro, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Vocês se lembram que a gente falou sobre o município? Isso, o município onde vivemos, que também chamamos de cidade. Ok. E dentro desse município nós podemos encontrar a zona urbana e a zona rural. Ok? E nós vimos na aula anterior essas duas imagens do mesmo município, mas duas imagens de locais diferentes. Um é zona urbana, outra é zona rural. Então aqui, ó, nessa primeira imagem, é a vista da zona urbana do município de São Paulo. Então vamos lembrar, na zona urbana a gente encontra o quê? Mais construções, fábricas, escolas, movimento, muito carro, trânsito, semáforo, movimento de pessoas, lojas, shoppings, olha quanta coisa. Que é o lugar onde a gente está acostumado até, né, a viver diariamente. E no mesmo município de São Paulo, a gente também encontra a zona rural. Olha lá, mais vegetação, onde tem plantações. Na zona rural, quando há construções, elas são distantes umas das outras, não há prédios, né? É diferente. Criações de animais tem. E nós vimos também que a zona urbana e a zona rural são interdependentes. O que é isso? Uma depende da outra. A zona rural precisa da zona urbana e a zona urbana precisa da zona rural. Nós falamos sobre isso. Agora, abram o livrinho de vocês na página 198. Na página 198, na seção com a lupa na mão, nós vamos ler juntos, eu do lado de cá e você aí, duas situações sobre o lugar onde duas pessoas vivem. Uma dessas pessoas é a Carolina e depois a gente vai ver o lugar onde o André vive. Será que são lugares iguais? Será que são diferentes? Quais são as características? Será que os dois moram numa zona rural? Será que moram em zona urbana? Então vamos lá, pessoal, acompanhem a leitura. O lugar de Carolina. Carolina é uma menina muito esperta. Bem cedo ela acorda com o som produzido pelos veículos que passam por uma movimentada avenida na frente de sua casa. Ela levanta, toma seu café da manhã e vai até o ponto de ônibus que fica em frente ao shopping center. Lá, ela pega o coletivo que a leva para a escola, localizada em um bairro vizinho. Na hora do almoço, sua mãe vai buscá-la na escola e juntas vão almoçar em um restaurante que fica ao lado de um estacionamento. Depois do almoço, Carolina passa a tarde na loja de produtos para animais de estimação de sua mãe. Lá, ela faz sua lição de casa, estuda e realiza pequenas tarefas, enquanto observa o entra e sai de clientes da loja. No fim do dia, quando o tempo atmosférico está bom, Carolina e sua mãe passeiam um pouco pela praça, entre as árvores e depois voltam juntas para o apartamento onde moram. No caminho, enfrentam um grande trânsito. Já em casa, as duas preparam o jantar. Depois de organizarem a cozinha, leem juntas um livro até o sono chegar. Então, vocês viram agora a rotina de Carolina. Diante de todas essas características que a professora leu e vocês também leram junto com a prof, qual a conclusão que a gente chega? Que a Carolina mora na zona rural, um lugar tranquilo, calmo, ou na zona urbana, onde tem um grande movimento de carros, de pessoas, onde tem shoppings, o comércio é muito grande, intenso.
Prestem atenção, analisem e depois a gente volta a falar sobre isso. Porque agora a gente vai ler o lugar de André. André é um outro menino, um menino que mora também em algum lugar. Vamos ver. André é um menino muito ativo. Todos os dias, antes mesmo de o sol nascer, levanta-se para ir coletar alguns ovos no galinheiro, que serão consumidos no café da manhã. Depois de alimentado, prepara-se para tomar a condução, que o leva à escola, que fica bem distante do local onde mora. A condução para em frente à sua casa, em uma estrada de chão batido. Depois da aula, enfrenta o caminho de volta, sempre ansioso para chegar, pois adora galopar pela floresta com seu cavalo chamado Feijão. No fim da tarde, sentado embaixo de uma árvore, faz a sua lição de casa. Enquanto isso, seu pai e sua mãe trabalham em uma plantação de tomates. Sempre que pode, André vai até o rio, que passa nos fundos de sua casa, para pescar alguns peixes para o jantar. Com o cair da noite, ele vai para a sua cama, pois precisa acordar cedo na manhã seguinte, para recomeçar sua rotina. Antes disso, porém, olha pela janela de seu quarto o céu repleto de estrelas. Pessoal, diante dessas características do lugar onde o André vive, que conclusão vocês chegam? Será que ele mora na zona urbana ou será que ele mora na zona rural? Ok? E aí, depois que a gente terminar essa aula, com tranquilidade na casinha de vocês, vocês vão fazer um desenho que representa o lugar onde a Carolina mora e o lugar onde o André mora. Olha quanta coisa. Voltem depois no texto, releiam, prestem atenção nos detalhes que tem no texto sobre esses locais onde eles vivem, onde há muito movimento, onde é tranquilo, onde há um rio, onde há plantações, animais, florestas. Prestem atenção para vocês fazerem um desenho rico em detalhes e bem caprichado. E aí, pessoal, lá na página 200, nós temos uma atividadezinha para a gente realizar bem juntinho, nós dois. Então, vamos lá. Tanto André como Carolina vivem em algum município brasileiro, certo? Beleza. Porém, em partes diferentes. Então, é aquilo que a gente conversou anteriormente. A gente pode morar no mesmo município. Eu e você podemos morar no mesmo município. Só que eu posso morar num lugar mais tranquilo, num lugar que é mais distante, num lugar onde há vegetação, muita vegetação, onde eu posso criar meus animais, onde eu posso colher as frutas para eu comer na manhã seguinte, onde eu posso plantar as verduras, os legumes, onde eu posso galopar, onde eu posso correr pela floresta, pelo pomar. Olha só. Já você pode morar num lugar onde há muitas lojas, há muitos shoppings, há muitos bancos, o comércio é grande, muitas indústrias, muitos prédios bem altos, aviões passando, trânsito, engarrafamentos, não é? São lugares diferentes, porém no mesmo município. Ok, então vamos lá. André e Carolina. Vocês acham que o André, naquela vida dele, mais tranquila, onde ele mora, o chão é batido ainda, não é asfaltado, vocês acham que ele mora na zona rural ou zona urbana? Se vocês acham que ele mora na zona rural, vocês vão marcar ZR, zona rural. Se vocês acham que ele mora na zona urbana, marca ZU, zona urbana. E a Carolina? Lembra? Ônibus, trânsito, ela e a mãe pegam engarrafamento, tem shopping, a mãe tem uma loja. E aí? Se ela mora num apartamento, será que ela mora na zona rural ou na zona urbana? Marquem aí então. No número 4,
Complete o quadro abaixo com alguns elementos culturais e alguns elementos naturais presentes nos lugares onde vivem André e Carolina. Então, prestem atenção. André. Vamos lembrar do André. Onde que ele mora? Que elementos culturais tem nesse lugar? Que elementos naturais? Relembrando, pessoal, que nós estudamos nas aulas passadas, os elementos naturais são aqueles que o ser humano ele não vai construir. Ele não construiu aqueles elementos naturais. Aqueles elementos naturais vieram da natureza. Os elementos culturais foram construções, invenções do ser humano. Então, lá no André, mesmo ele morando numa zona rural, num lugar mais distante, onde há muitos elementos naturais, também há elementos culturais. Por exemplo, ele mora numa casa, certo? Ele precisa de uma condução para chegar até a escola dele. Tem uma escola. Então, esses elementos, a casa, a condução, a escola, foram construídos pelo ser humano. Porém, a floresta por onde ele corre, os ovos que ele vai lá para comer, que ele pega, as frutas, são elementos naturais. Vocês vão completar depois aí, tá bom? Esse quadro. E com a Carolina é a mesma coisa. Apesar dela morar num ambiente urbano, existem elementos também naturais onde a Carolina mora. Então, existem aqueles que o ser humano não foi responsável pela construção deles, mas existem muito mais elementos culturais. E vocês vão completar esse quadro aí também, certo? Marque um X, a questão número 5. Marque um X na frente do nome do estudante que vive em um lugar parecido com o lugar onde você mora. Será que você mora num lugar parecido com o lugar que a Carolina mora? Ou você mora num lugar parecido com o lugar onde o André mora? Você vai marcar um X aí, ok? Muito bem. No número 6, pessoal, está pedindo que vocês desenhem em forma de quadrinhos uma história sobre o seu dia a dia e sobre os lugares que você frequenta. Como muita gente pode estar sem o caderno nesse momento, vocês podem fazer essa história bem bacana da rotina de vocês numa folha separada. Vocês podem colocar, mesmo a gente sabendo que agora é o momento que a gente está em casa, mas diariamente na sua rotina habitual, o que você costuma fazer? Quando você acorda cedo, o que você faz? E depois você toma café, tá? Beleza? Para onde você vai? Você fica em casa, você vai para a escola? Onde você almoça? Qual é a sua rotina? Você vai fazer esse desenho, tá bom? E depois eu vou querer ver, tá? E pessoal, tarefinha de casa. A tarefinha de casa de vocês é a seção Mão na Massa da página 201. Na página 201, tem algumas perguntinhas sobre tudo isso que a gente viu nesse capítulo. Sobre município, sobre qual a função de um prefeito, o que é zona rural, o que é zona urbana. Então, caprichem nessa atividade, se reúna aí com a sua família, se precisar, faça a leitura do capítulo novamente, tá bom? Então tá, pessoal, muito obrigado, um beijo grande para vocês, até a próxima aula.